Ó, aqui vai ter clubismo mesmo, tá? Aqui é Fred, não tem a menor dúvida, beleza? Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E o nosso especial de Hora do Pesadelo tá chegando ao fim, foi muito legal, muito bacana, eu adoro revisitar esses filmes, é uma das minhas franquias preferidas. E naturalmente, né, eu vi que alguns de vocês perguntaram, tinha essa dúvida, eu não poderia deixar de fora, eu não poderia deixar de mencionar aqui o Fred vs Jason, filme de 2003 dirigido pelo Ronnie Yu, que é também a minha introdução, tanto ao Fred quanto ao Jason. Mas antes, eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, pessoal, se você era fã de filmes de terror dos anos 80 e 90, certamente já rolou, já brotou algum rumor sobre esse sonhado crossover de Freddy Krueger e o Jason Voorhees da franquia Sexta-feira 13, né? Eu acho que até é possível colocar esse argumento de que são as duas figuras mais populares da história do terror, talvez com o Michael Myers correndo por fora. Sim, pra mim, certamente sempre foi o Fred e o Jason, e esse desejo, essa ideia maluca aí que é vista de uma forma meio desagradável pelo Wes Craven, e como foi visto Alien vs Predador de uma forma ruim pelo Ridley Scott e o James Cameron na sua época de desenvolvimento, é uma coisa que os fãs sempre quiseram ver e que tá rolando corredores da Paramount Pictures desde os anos 80. Pois é, atendendo a pedidos de fãs, a Paramount, que estava numa época muito boa com a franquia Sexta-feira 13, lá para 1986 e 87, tenta comprar da New Line Cinema, que é uma produtora muito menor e independente, que estava engatinhando com o Freddy Krueger, tenta adquirir a preço de banana os direitos do Freddy Krueger, mas a New Line nega tudo isso e justamente, né, quase que uma espécie de karma, a franquia Sexta-feira 13 começa a entrar em declínio, principalmente depois do Sexta-feira 13 parte 8, que é o Jason Ataca Nova York. Então, voltam essas conversas sobre um crossover de Freddy Krueger e Jason, mas dessa vez, depois de um longo período de negociações e desenvolvimento, Robert Shaye e o Michael De Luca, um fiel escudeiro aí na New Line Cinema, adquirem os direitos do Jason do Sean S. Cunningham, que foi responsável pelo primeiro filme da franquia. Mas esse desenvolvimento demora bastante, pessoal. Demora muito tempo. Primeiramente, porque o Wes Craven chega de surpresa para fazer o novo pesadelo na New Line, o que acaba atrasando o desenvolvimento do filme. E o Sean Cunningham, né, para não deixar o nome do Jason morto, ele produz o Jason Vai para o Inferno e o Jason X, que são os dois filmes que não se chamam Sexta-feira 13. É curioso notar isso, é uma questão de direitos, justamente. Mas então, a New Line Cinema, num processo que dura décadas, gasta mais de 6 milhões de dólares com criação de roteiro, ouvindo diferentes pitches, ideias, encomendando drafts de roteiristas diferentes. Todo tipo de versão do Freddy vs Jason já passou por aí. É possível, né, algumas versões na internet também, e só para ilustrar aí de curiosidade, né, tinha uma versão onde o Jason ia para um tribunal, a lá O.J. Simpson, meio Coringa Delírio 2 também. Tinha homem que o Fred tinha uma legião de fãs de culto que tentavam ressuscitar ele, e até mesmo onde o Freddy Krueger tinha abusado do Jason quando ele era criança. Então, eles passaram por tudo quanto é canto, com o Michael De Luca ficando meio que por trás desse desenvolvimento. É quase como se o Freddy vs Jason fosse o bebê dele, o que torna a situação bem complicada quando o Michael De Luca é demitido da New Line Cinema nos anos 2000 e deixa o projeto meio que à deriva. Então, o Bob Shaye assume as rédeas e ele volta a ouvir vários pitches e ideias, até que finalmente ele chega nessa dupla de roteiristas novatos, o Mark Swift e o Damien Shanahan, que também posteriormente fariam um remake do Sexta-feira 13 para Platinum Dunes. O roteiro deles tenta honrar o melhor que a Hora do Pesadelo tem e o melhor que o Sexta-feira 13 tem também, né? Apesar do Wes Craven rejeitar completamente esse projeto, o Bob Shaye até oferece a direção para ele, eles tentam encontrar o melhor dos dois mundos, né? Como agradar fãs de Freddy e fãs do Jason. E o grande David S. Goyer, que é um dos nomes mais citados aqui no canal, né? Ele tem uma revisão não creditada no roteiro para diminuir cenas, diminuir personagens e, obviamente, diminuir o orçamento, que já era, de longe, o mais alto de todos os filmes de Hora do Pesadelo e Sexta-feira 13. 30 milhões de dólares para um slasher reunindo essas duas lendas do terror. Agora, para dirigir, a New Line Cinema supostamente ofereceu para todo mundo esse projeto. Os nomes que a gente já soube aí incluíram o próprio Wes Craven, o Guillermo del Toro,
o Rob Zombie, o Peter Jackson e o chinês Ronnie Yu, que tinha feito recentemente A Noiva de Chucky e era uma das opções preferidas do estúdio. Todos eles negaram, e inclusive o espanhol Jaume Balgalero, que co-dirigiu Hack com Paco Plaza, fez campanha na época para dirigir, mas não conseguiu chamar a atenção da New Line Cinema. Porém, apesar de ter negado de primeira, o Ronnie Yu acaba topando quando ele recebe uma extraordinária quantidade de liberdade criativa para mexer no roteiro, no visual, nos personagens e garantir o Fred vs Jason do jeito que ele queria. E dessa forma, depois de anos no inferno de desenvolvimento, o Fred vs Krueger é uma realidade, chega nos cinemas em agosto de 2003 e é um filme que, para mim, no que tá se propondo ser um duelo desses dois monstros, um crossover dessas duas franquias, assim como Alien vs Predador, que é um filme que vocês sabem que eu gosto muito, é exatamente o que ele tá se propondo e eu acho que ele é muito feliz e muito bem sucedido nessa proposta. A história do filme traz Fred Krueger, vivido por Robert Englund, usando o assassino Jason Voorhees, vivido por Ken Kirzinger, para reacender sua lenda entre os adolescentes da Rua Elm. Mas quando Jason acaba se tornando uma força descontrolável, os dois titãs do terror se enfrentam. Fred vs Jason é muito especial para mim, pessoal, porque assim como Alien vs Predador foi a minha introdução àquelas duas figuras icônicas do sci-fi, o Fred vs Jason também foi a primeira vez que eu ouvi falar de Fred Krueger e Jason Voorhees, né? Como eu cresci nos anos 2000, esses filmes eram eventos para mim, e eu lembro nitidamente que a minha irmã era uma grande fã dos filmes do Fred e do Jason. Quando ela foi assistir ao filme, quando tinha essa expectativa da estreia dos comerciais na TV, e eu vi aquele pôster bem simples, né? Que é só o Fred e o Jason de lado, assim, se enfrentando. E aí eu fiquei fascinado, né? Acho que pelo nome, Fred versus Jason, eu nem conhecia, mas aí eu entrei no site do filme, eu vi as fotos, eu vi o trailer, e eu fiquei, tipo, obcecado. Eu precisava assistir aquele filme, mas obviamente eu era muito novo, eu era criança, e aí quando o filme chegou na locadora, eu tentei alugar ele e eu falei que a minha irmã que tinha pedido pra eu levar pra ela, né? Pra minha mãe deixar eu levar a fita. E aí eu lembro que quando eu coloquei o filme, eu ficava meio que pulando as cenas porque eu queria ver a luta dos dois. Era o que eu mais queria ver. Eu queria ver o Fred versus Jason. Só acabei vendo o filme completo anos depois, quando ele passou na HBO. Na HBO, eu lembro que tinha aquelas estreias na HBO, na TV a cabo. Aí eu vi inteiro e eu acho que foi o primeiro Fred Krueger que eu vi. Certamente foi o primeiro Jason. Não tenho certeza se eu tinha visto já o primeiro Hora do Pesadelo, mas eu sempre lembro, com muito carinho, dessa época, desse evento, assim, né? Isso já foi legal pra mim, que não era fã da franquia. Eu imagino que, né, os die-hard fans aí de Fred e Jason devem ter achado isso daqui o máximo, porque ele realmente é o máximo, tá, pessoal? Eu preciso dizer que, beleza, vamos lá. A justificativa para unir Fred e Jason. O Fred sempre usou outros personagens para tentar voltar ao poder, para tentar se tornar mais poderoso. É quase uma versão um pouco mais tunada do A Hora do Pesadelo 2, quando ele usa o Jesse para voltar à vida. Mas aqui ele tá usando o Jason e eu acho que o Ronnie Yu, né, de cara, ele consegue pegar a estética e a iconografia tanto da Hora do Pesadelo quanto do Sexta-feira 13, que é uma franquia que eu não comentei muito aqui no canal. Tem vídeo sobre Jason X, que eu adoro, mas de cara, aquela cena introdutória, quando o Fred meio que cria uma simulação no inferno, né, pra parecer o acampamento Crystal Lake, aquela noite azulada, aquela névoa, nossa, ele consegue atualizar e melhorar até grande parte do que faz o filme de Sexta-feira 13. Porque olha, sem spoilers aqui, na verdade dando spoilers, não sou tão fã da franquia Sexta-feira 13, eu vi todos, tem alguns que eu gosto e outros não, mas eles são meio parecidos demais, na minha opinião. Esse daqui, ele pega os elementos que funcionam naquele filme, tipo, meu, tem uma hora que tá todo mundo traumatizado, adolescentes morreram, vamos numa rave no Milharal, por que não? Tão idiota, tão besta, mas honra, de certa forma, o espírito daquele filme, mas quando ele tá indo pro lado da Hora do Pesadelo, aí eu acho que ele é um pouquinho mais sério, ele é um pouquinho melhor resolvido, tem toda uma plot do pai de uma das protagonistas, que é policial, encobertando os assassinatos do Fred Krueger que vem acontecendo ao longo dos anos. Isso já é um pouquinho mais desenvolvido, um pouco mais complexo, apesar dos personagens humanos serem bem chatinhos, bem blé, pra ser sincero, né? A única que é um pouquinho mais interessante é a lore vivida pela Monica Kina, que tem lá sua presença, uma boa Final Girl, mas enrola um pouco, né? A gente não tá tão interessado nesses personagens até a gente chegar no Fred versus Jason. Pelo caminho, tem um ótimo trabalho de fotografia do Fred Murphy, que é caprichadíssimo. Quando eu pego pra ver um filme que pode soar tão barato
e escapista como Fred vs Jason, comparado com a maioria das porcarias que a gente vê hoje com fotografia digital, eu penso, caramba, meu, Fred vs Jason tem que estar no Museu do Louvre, perto do que os diretores de fotografia, não todos, obviamente, a gente tem grandes exemplos ainda, né? Mas, nossa, o seu filme de terror tradicional hoje, o seu Fred vs Jason hoje, teria um visual porcaria, perto do que o Ronnie Yu e o Fred Murphy fizeram em 2003. Mas quando a gente chega na luta, a luta de Fred e Jason é muito legal. Eu acho que, assim, são duas grandes sequências que o Ronnie Yu faz, né? A primeira delas é o Jason no mundo dos sonhos, onde o Fred Krueger tem mais poder e ele se diverte muito com isso, né? Porque o Robert Englund, mais uma vez, né, com muita boa vontade, tá aí se divertindo como Fred, num visual que eu considero talvez o mais assustador dele, porque é uma versão de maquiagem melhor do Fred do primeiro filme, sem ser aquela versão meio Dick Tracy do Novo Pesadelo, que eu acho um pouquinho exagerado demais, e com dentes meio animalescos, né, um dente podre, que torna ele ainda mais assustador. Eu adoro o visual do Fred nesse filme, o carisma do Robert Englund tá bem na medida pra mim, ele é piadão, mas ele também é um pouco ameaçador, e quando ele tem essa primeira luta, né, que ele joga o Jason pra lá e pra cá, que ele entra na cabeça dele procurando pelo trauma, isso é sensacional, isso é o Fred Krueger usando como arma as habilidades de sonho dele, e a outra luta, que é quando eles trazem o Fred pro mundo real, quase como a Nancy faz no primeiro, é o Jason tendo mais vantagem, porque ele é um brutamontes, ele é forte, ele joga o Fred pra lá e pra cá. É uma luta tão absurda, divertida, com o Fred dando uns golpes de luta livre, dando umas cotoveladas na cara do Jason. É tipo, eles sabem exatamente o tipo de filme que eles querem fazer. Eles sabem que o povão, que os fãs vão vibrar no cinema vendo isso daqui. E se eu tivesse no cinema em 2003, eu também estaria vibrando, porque olha, é muito divertido, é muito gore. Esses filmes versus, né, tipo Alien vs Predador ou Batman vs Superman, Godzilla vs Kong, eles nunca se dão a liberdade de ser muito gore, violento, né? O Alien vs Predador é um filme PG-13, nesse daqui você vê o Fred e o Jason se acabando, cortando braço, levantando cabeça, enfiando a garra no peito um no outro. É maravilhoso, é um puro gore, é trash e ele sabe que é trash e eu respeito isso, sabe? Os efeitos de maquiagem são muito bons, os efeitos sonoros, a trilha sonora do Grave Ravel, que é o compositor do Corvo. Eu fiquei surpreso em ver que ele também estava por trás disso daqui, ele coloca uns heavy metal, uns rock pesadão na luta dos dois. É muito satisfatório, é, tipo assim, coisa de nerd mesmo. Nerd de terror certamente adora esse clímax do Fred vs Jason. Beleza, pode não ser o melhor dos caminhos para chegar nele, por conta dos personagens, de algumas decisões de história, mas quando você chega no Fred vs Jason, é ali que vale o seu ingresso, que você vai se divertir, e eu acho que ele entrega absolutamente tudo que você quer, inclusive o final. Eu acho que o final é perfeito, porque não tem como você definir quem ganhou a luta, é o Fred ou é o Jason. Então, eles têm esse final, que foi ideia do Bob Shaye, de trazer o Jason se levantando do lago, mas aí a cabeça do Fred dá uma piscadinha pra tela. Fica meio na sua interpretação quem ganhou, né? Pra mim é o Fred, óbvio, o Fred Krueger é o mais legal, então, na minha opinião, ele ganha justamente por isso, mas eu adoro, pessoal. Acho que Fred vs Jason é uma farofada de respeito. Se você quer um filme chamado Fred vs Jason, essa é a melhor versão possível de o que você pode esperar, sabe? Não tem como esperar uma obra de arte muito complexa e cheia de nuances se você tem Fred Krueger e Jason Voorhees saindo no soco. É isso que eu quero, é isso que funciona, e eu acho que ele faz isso da melhor forma possível. Pra Fred vs Jason, eu dou uma nota 7. E no lado financeiro, essa grande aposta deu muito certo para todos os envolvidos, porque Fred vs Jason seria o maior sucesso comercial tanto na Hora do Pesadelo quanto Sexta-feira 13. O filme chegou nos cinemas americanos em 15 de agosto de 2003, fazendo uma estreia com 36,400 milhões, que ajustado para a inflação de hoje, seria cerca de 62,274 milhões, fazendo um total doméstico de 82,622 milhões, que ajustado para a inflação dá cerca de 141,600 milhões, e no mundo inteiro 116,632 milhões, que ajustado para a inflação de hoje dá praticamente 200 milhões, com 199,879 milhões de dólares. Por um tempo eles até brincaram com a ideia de uma continuação e eu fiquei esperando, tá? Eu nem sei se um roteiro chegou a ser escrito, se algum desenvolvimento chegou a ser feito. Pro primeiro Fred vs Jason, eles até tinham essa ambição
de trazer o Pinhead do Hellraiser para uma cameo no inferno no final. Chegaram a sugerir o Ash da franquia Morte do Demônio para lutar com os dois também. Quem sabe, né? Eu acho que nada é impossível nos dias de hoje. Eu espero um dia Fred versus Jason de novo, né? Eles tinham prometido que as versões do remake da Platinum Dunes, o Derek Myers e o Jack Earle Haley, teriam eventualmente um crossover, mas ficou por isso mesmo. Enfim, deixem nos comentários depois, pessoal, o que vocês acham de Fred vs Jason, qual é o melhor ícone do terror, como é que é o final de verdade para vocês desse filme, e preparem-se aí, porque o último vídeo do especial chega no próximo sábado com o remake da Hora do Pesadelo de 2010, e eu prometo que eu não vou pegar tão pesado. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.